Olá, eu sou a EA, vou fazer com vocês uma revisão então sobre Doppler arterial de membros inferiores, tá? Bem, a primeira coisa, né, quando a gente vai fazer a avaliação do Doppler aí de membros não superiores, não só inferiores, né, é diferenciar artéria de veia, né, pelo ultrassom, certo? Então, quando a gente faz a imagem transversal, então tipo aqui assim, né, das estruturas vasculares, as artérias elas são mais redondinhas, as veias tendem a ser mais ovaladas, né? As artérias geralmente elas têm um calibre menor do que as veias e as artérias, como elas têm a parede muscular bem desenvolvida, né, as paredes das artérias são facilmente identificáveis e quando você tem ateromatose, presença de placas, né, é um fator, é um achado que facilita, né, rapidamente aí a identificação. Tá? Lembrar que as artérias apresentam pulsação, né, então seguindo ali o ritmo cardíaco, e as veias apresentam válvulas, né? Então as veias dos membros inferiores são veias valvuladas, apresentam válvulas. Bem, uma técnica, né, que a gente utiliza rapidamente para fazer essa diferenciação, o que é a técnica da compressão. Se você fizer uma compressão com o transdutor, o que você vai ver? A veia, como ela tem, né, uma camada muscular pouco desenvolvida, a veia ela se colapsa inteira, né? Então aqui a gente observa, né, artéria, veia. Quando a gente faz a compressão, a veia some. A gente não consegue ver mesmo, isso acontece mesmo. E a artéria, ela quase não é afetada pela compressão, né? Então, ou ela reduz muito pouco, né, ou ela não se modifica. Tá bom? Então, aqui um exemplo de uma veia, né, que é um outro achado aí que ajuda a diferenciar a artéria de veias. Bem, feita essa diferenciação, vamos então para a avaliação do sistema arterial, né, propriamente dito. Lembrar que as artérias aqui, não só dos membros inferiores, mas superiores também, né, elas vão irrigar um território periférico. Né? Então, musculatura, aquelas coisas. Né? Então, é um território de alta resistência. Né? Isso se traduz para a gente como esse espectro de onda trifásico quando a gente faz a avaliação espectral. Tá bom? Então, o pico sistólico, né, ele tem uma subida e descida rápidas, né, estreito. Né? É seguido, né, aqui no começo da diástole por um componente reverso, indicando então a resistência alta, e depois a diástole volta, né, a assumir aqui fluxo, o sentido anterógrado, tá bom? A principal indicação, né, do Doppler de artérias é para avaliação de doença aterosclerótica. Né? Então, o que a gente vai querer detectar? Se existe placa, né, espessamento intimal, se há lesões que levam a uma redução significativa da luz, ou a gente vai ver que pode ter oclusão. Né? Lembrar que em pacientes que têm estenoses importantes por um período mais prolongado, eles podem apresentar formação de colaterais já quando a gente vai fazer o exame, tá bom? Bem, coloquei aqui um resuminho dos principais achados numa estenose significativa. Né? Coloquei aqui arterial de membros inferiores, mas isso na realidade vale para qualquer artéria, tá bom? Bem, quando a gente tem, aqui tem um desenhinho, né, mostrando uma lesão, uma placa importante, então que produz uma estenose significativa. Significativa é maior que 50%. Né? Então, quando a gente tem uma lesão numa artéria, a gente vai ter alterações hemodinâmicas no local da estenose, antes da estenose e depois da estenose. Tá? No local da estenose, o que a gente vai ter? Aumento da velocidade. Né? Então, eu sempre dou esse exemplo, né, que é da mangueirinha que você coloca o dedo. Né? Então, você está ali irrigando a plantinha no jardim e a sua água não chega lá, o que você faz? Né? Instintivamente, você coloca, né, um dedão ali na mangueira, né, causa uma estenose, e com isso, o que vai acontecer? Há um aumento da velocidade
do fluxo e chega então até onde você quer, né? Então, no local da estenose, a gente vai ter um aumento da velocidade, né? Um turbilhonamento de fluxo, né? E antes da estenose, o que vai acontecer? Esse sangue aqui que vinha de boa, né? Que vinha bem, de repente ele encontra um obstáculo. Então, o que acontece aqui? O sangue, ele tende, né, a ficar com a resistência aumentada. Ele encontra um aumento da resistência. Então, aumento da resistência, que se caracteriza o quê? Por, geralmente, aquela sístoles em estacato, que sobe e desce muito rápido, né? E, às vezes, você pode ter uma dilatação da veia e algum grau de estase ali, né? Da dilatação da artéria, você pode ter um aumento, né, um vaso mais calibrosinho e aumento da resistência. E distalmente, o que a gente vai ter? A gente vai ter uma vasodilatação compensatória. Como chega menos sangue para cá, para o território distal, o próprio organismo, ele regula, né, a resistência, provoca uma vasodilatação, diminui a resistência para tentar manter, então, a irrigação daquele território. Tá? Então, é onde a gente encontra o quê? Esse fluxo que a gente fala, que é de tardos parvos ou pós-estenótico. Tá bom? Então, essa onda tardos parvos, ela se caracteriza, né, por ser uma onda monofásica. Então, aquele componente reverso que a gente encontrava na diástole inicial, indicando resistência alta, a gente não encontra mais. Então, todo o fluxo ou está acima ou está abaixo da linha de base, né? Então, é um fluxo monofásico. É uma onda de menor velocidade. Então, ela fica achatada, né? Então, a aceleração do fluxo sistólico é retardado, o pico da velocidade sistólica é reduzida e o fluxo diastólico é aumentado, porque a resistência está baixa. Então, se vocês prestarem atenção, né, vocês vão ver que este tipo de espectro de onda parece uma veia, né? Então, toda vez que você reduz a resistência na artéria, né, o fluxo tende a ficar cada vez mais parecido com uma veia. Quanto menor a resistência, né, mais parecido com uma veia. Tá bom? Então, esse tipo de fluxo de espectro de uma artéria periférica está totalmente errado, né? Então, quando a gente encontra este tipo de fluxo numa artéria periférica, a gente fala que é uma onda pós-estenótica tardos parvos. Então, é observado no local, né, estenótico e na artéria distal, né, naqueles casos de estenose grave com redução de diâmetro de mais de 50%. Tá bom? Bem, a gente está falando em estenose na artéria. Isso vale para artérias periféricas, não só para membros inferiores, vale para os membros superiores também, né? Então, na artéria periférica, como é que a gente sabe, você está lá fazendo o exame, como é que você sabe se é significativo ou não? Então, toda vez que a gente vai fazer avaliação de estenose arterial, e isso vale para a veia também, a gente vai ver que nas síndromes compressivas, né, então May-Turner, síndrome de quebra-nozes, né, a gente utiliza velocidades para fazer esse diagnóstico. Então, toda vez que a gente faz avaliação de estenose, a gente faz baseado em velocidades, não é no olhômetro, é velocidade. O que a gente tem que fazer? Você tem que medir a velocidade no local aqui da estenose, né? Então, você vai fazer algumas medidas e vai escolher a maior medida, sempre prestando atenção no ângulo Doppler, e você vai fazer a medida da velocidade antes da estenose, né? E você vai dividir essa velocidade no local da estenose por essa velocidade aqui antes da estenose. Tá bom? Então, para as artérias periféricas, quando essa velocidade dobra, né, então se dividiu aqui por aqui e deu 2, né, 2,5, 2,6, 2,7, a gente fala que a estenose é maior que 50%. Quando essa velocidade triplica,
né? Ai, deu 3,5, 3,7. A gente indica para a gente que essa estenose é maior que 70 ou 75%. Tá bom? Então, vocês vão ver na literatura, alguns falando de 70, outros em 75%. Então, dobrou, é maior que 50, triplicou, é maior que 70, 75%. Tá bom? Bem, oclusão. Oclusão arterial, gente, o diagnóstico costuma ser simples, né? Então, nessas artérias periféricas, o que a gente vai ver? A gente vai ver que existe algum material, né, na luz da artéria. Você coloca o Doppler colorido, você não vai ver fluxo, né? E existe esse sinal que a gente já falou, que o fluxo bate e volta, né, nas artérias indicando oclusão, né? Então, o sangue vem, bate no fluxo e volta. Sangue vem, bate e volta, tá bom? Então, ausência de fluxo com material no interior da artéria, inversão no fluxo que bate, né? Então, no trombo e volta, né? Então, ele sempre indica para a gente que está ocluída aquela artéria. Dependendo ali do tempo que ele teve, né, de estenose antes de ocluir, a gente pode encontrar colaterais, tá bom? Então, presença de colaterais e, eventualmente, né, toda vez que a gente tem uma oclusão, uma trombose, seja de artéria ou seja de veia, né, aquele vaso, ele pode seguir dois caminhos, né? Ou ele continuar ocluído, então teve uma trombose de veia, teve uma trombose de artéria, então ele continua ocluído, e aí o que vai acontecer? Geralmente você vai encontrar colateral, né? Ou a outra opção, outro caminho que aquele vaso pode seguir é recanalizar. Tá bom? Então, mesmo numa trombose venosa, você pode ter uma recanalização daquela veia. A mesma coisa pode acontecer na artéria, você pode ter uma recanalização da artéria. Então, são os dois caminhos que você pode ter a partir de uma trombose, uma oclusão, tá bom? No caso dos membros inferiores, né, das artérias periféricas, a gente tenta descrever mais ou menos a extensão daquela oclusão, tá bom? Porque pode alterar a conduta, né, o tratamento daquele paciente, tá bom? Bem, nos membros inferiores, gente, a artéria que mais oclui é a tibial anterior, tá? Então, a gente vê isso na prática bastante, né? Então, geralmente, a primeira que oclui, a mais acometida, é a artéria tibial anterior, seguido da artéria tibial posterior e, por último, a fibular, tá bom? Então, isso é a frequência com que pode ocorrer, tá bom? Bem, existem outras patologias que a gente pode encontrar no sistema arterial, né? Não só estenose e aterosclerose, né? É importante lembrar do aneurisma, tá bom? Bem, o aneurisma, gente, existe um parâmetro que a gente utiliza para dar o diagnóstico de aneurisma. Isso vale para qualquer artéria, né? Para não ficar preso ali numa medida, né? Que é o quê? Você vai medir o diâmetro da artéria naquele local que ela está dilatada e você vai medir o diâmetro da artéria adjacente normal. Então, se naquela área dilatada o diâmetro for 50% maior do que o do segmento normal, a gente fala em aneurisma, tá bom? Isso vale para qualquer artéria. Bem, a artéria a gente já viu, né? Ela tem que ter, por definição, todas as camadas da parede arterial, então é a própria artéria que dilata, né? E dos aneurismas periféricos, né? O local mais frequente da gente encontrar o aneurisma é a artéria poplítea, tá bom? Se a gente falar em aneurisma arterial de uma forma generalizada, o local mais comum é a aorta, tá bom? Mas das artérias periféricas, o mais comum é a artéria poplítea, tá bom? Então, quando a gente vai dar o diagnóstico de aneurisma de artéria poplítea, né, então é aquela artéria que mede mais do que 7 milímetros, ou, a que eu prefiro, que tem o diâmetro 50% maior do que da artéria adjacente, normal, tá bom?
Bem, lembrar que a aneurisma de artéria poplítea, ela pode ser bilateral em 50%, 70% dos casos, então se encontrou de um lado, você tem que olhar do outro, e em 30% a 50% desses pacientes, eles têm aneurismas em outras localizações associadas, tá bom? Na maioria das vezes, o paciente não sabe que tem, né? Até complicar. Então, 45% deles, o diagnóstico é feito só quando você tem rotura desse aneurisma. Tá bom? Bem, o diagnóstico diferencial desses aneurismas, do ponto de vista clínico, né, acaba entrando naquele diagnóstico do síndrome da pedrada. Né? Então, cisto de Baker, roto, TVP, né? Então aquela dor aguda na face posterior da panturrilha que parece que levou uma pedrada. Tá bom? Então, aneurisma, né, de membros inferiores, lembrar de aneurisma de poplítea. Tá? Existe uma outra entidade que se chama síndrome do encarceramento da artéria poplítea. Né? Então, nesses pacientes, o que acontece? Quando o paciente vai fazer atividade física, ele apresenta sinais de isquemia daquele membro. Né? Então, ocorre uma compressão da artéria poplítea pela musculatura, principalmente durante a dorsiflexão plantar. Tá bom? Então, esse paciente começa a apresentar dores, parestesias e, eventualmente, palidez no pé. Né? Então, sinais de hipoperfusão. Tá bom? Então, nesse paciente, é importante a gente fazer a avaliação da artéria poplítea em repouso, na posição neutra, e depois a gente vai pedir para o paciente fazer uma dorsiflexão, às vezes até flexão plantar, né? As duas manobras, e vai reavaliar, e você vai encontrar, então, alteração na velocidade, né, indicando que há estenose, né, quando o paciente faz essas manobras, tá bom? Bem, quando a gente encontra uma estenose significativa, né, esse paciente tem que ser tratado. Né? Então, essas estenoses, então, que a gente já viu, quando a relação é maior que 2, então indicando que a estenose é maior que 50%, esse paciente tem que ser tratado. Bem, essa revascularização, gente, pode ser por um bypass. Né? Então, bypass o que é? Você vai pegar um segmento, pode ser veia autógena, pode ser próstata. Né? Então, você vai fazer uma anastomose proximal, então antes daquele local que está estenosado, você vai pegar aquele segmento, aquele material e vai fazer uma outra anastomose distal. Então, você tem duas anastomoses ali. Né? Bem, ele deve ser avaliado em toda a sua extensão, né? Na anastomose proximal e distal, e qualquer aumento de velocidade deve ser acompanhado seriadamente, tá bom? Então, esse paciente, ele pode ter uma reestenose, né? Outro tratamento, que não é esse de colocação de bypass, o que é? É a colocação de stent, tá bom? Então, você pode ver o stent, então, aqui no caso, ó, é um paciente que colocou um stent e o que aconteceu? Reestenosou. Tá bom? Então, ele teve, de novo, né, uma estenose aqui do stent, no caso. Tá bom? Então, o tratamento, gente, pode ser ou por essa colocação de bypass ou por colocação de estenose. Tá? Stent. Tá bom? Bem, nesse paciente, eles seguem os mesmos critérios. Né? Quando ele volta e você vai reavaliar, você vai fazer sempre a avaliação do mesmo jeito. Você vai fazer a medida no local da obstrução, você vai fazer a medida antes da obstrução e vai fazer a divisão das velocidades de pico sistólico. Quando essa divisão essa relação for maior que 2, você está frente a uma estenose ou uma reestenose. Tá bom? O Doppler arterial, ele é mais curtinho, né, gente? Ele é chatinho de fazer na hora de fazer, mas vocês veem que o exame, na realidade, ele não tem muito segredo. Né? Então, você tem que ter todo o cuidado de mapear a artéria, né?